Olá a todos, hoje a gente vai começar mais uma videoaula e a primeira pergunta que eu faço é: já se perguntou a diversidade de pessoas que há na face da Terra? Os povos de tão diferentes etnias, culturas, religiões, características tão próprias entre si? De onde vieram? Como será que surgiu, podemos dizer, como que foi a origem do ser humano? É essa a aula que a gente vai tentar fazer hoje, meio por cima aqui, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem algumas explicações é, no que a gente pode falar de onde vem a vida, certo? Uma delas a gente vai pegar dos povos. Os povos, em geral, eles criam a ideia de que a gente chama de mitos, ou seja, eles tentam explicar sobre alguma coisa, né? A gente já chegou a ver isso em sala de aula, mas é explicar sobre alguma coisa a partir da realidade que vivem, usando os fenômenos da natureza. Assim eles vão começar a tentar entender até a sua própria história, certo? Então todos os povos fizeram isso ao longo da história, certo? Então a gente pode entender que, por exemplo, um dos povos que a gente vai estar vendo, que eu vou estar lendo para vocês aqui, seria os Dogons. Os Dogons eles vivem lá em Mali, no continente africano, e ele tem a origem deles, de como surgiu o ser humano. Nós, que somos cristãos, praticamente da cidade ocidental, nós nos baseamos do que os judeus. Eles tinham escrito que é a Bíblia, geralmente que está constando, desculpa, no Gênesis, no que fala da criação do mundo e na criação do homem. Você também tem os nórdicos, que também tem uma explicação sobre como que eles surgiram. Até os índios que vivem ali no Alto Xingu, chamado Comayuirá, né? Comayuirá, se eu não falei errado aqui, Kayamurã, ops, até eu errei agora, Kamayuarã, eles têm uma explicação sobre isso. Então a gente vai fazer uma leitura, pelo menos desse ponto, para a gente entender um pouquinho, certo? Então vamos primeiro dos Dogons. Os Dogons eles vivem lá em Mali e eles se baseiam numa estrela. Então a gente vê que eles estudaram a astronomia da forma deles. Então até hoje eles utilizam máscaras, usam roupas que fazem uma festividade para contar a história da origem, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou estar lendo. Os Dogons do Mali dizem que a deusa Ama, alguns falam que é Deus, então já pode falar que é hermafrodita, criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia os elementos começaram a interagir e misturar, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida da Terra. Em seguida, Ama plantou em si mesmo uma semente de gêmeos. Um deles, Iurugo, acabou se rebelando e fugiu. Ama então espalhou pelo mundo as partes de Nomo, seu segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tomou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi o responsável por criar os 4 espíritos, aqueles que se tornariam os ancestrais dos Dogons. Repare então que dentro dessa mitologia que esse povo criou entre eles, explica como é a origem da vida e do povo deles também. Se a gente for pegar os gregos, por exemplo, com a sua mitologia, a gente vai estar vendo que você tem várias ideias da formação do ser humano, da criação dos deuses, como Zeus e o pessoal, e isso vai mudava de acordo com a polis para a polis, certo? Um outro povo que a gente pode ver aqui seria ali o Camaiorá, né, dos indígenas. E é bem interessante a história deles, né? Fala sobre o Mavutinin, né? Acho que é assim se pronuncia, seria o primeiro homem para eles. No princípio só existia Mavutinin, que vivia sozinho na região de Morená. Não tendo família nem parentes, possuía apenas para si o paraíso interno. Um dia sentiu-se muito só. Usou então de seus poderes sobrenaturais, transformando uma concha em uma linda mulher e casou-se com ela. Tempos depois, nasce seu filho, Mavutinin, sem nada explicar, levou a criança à mata, de onde não mais retornaram. A mãe desolada voltou para a lagoa e transformou-se novamente em concha. Apesar de ninguém ter visto a criança, os índios acreditam que o filho de Mavutinin tenha se originado todos os povos indígenas. Foi também Mavutinin que criou de um tronco de árvores a mãe dos gêmeos Sol Quat e Lua Iai. Sol, que é Quat, e Lua,
que é a IAE, responsáveis por vários acontecimentos importantes na vida dos xinguanos, né, que é os povos indígenas ali do Alto Xingu, antes de se tornarem astros também. Então a gente vê que aqui nós temos uma mudança de forma diferente como foi criado tudo. Se a gente for pegar a Bíblia, Deus fez céu e a terra, Deus pegou o barro e criou o primeiro homem, seria Adão, tirou a costela, fez a Eva, e esse é um conhecimento que nos permeia no nosso conhecimento. Bom, conhecimento é complicado. E esse tipo de origem que nós temos, baseado na Bíblia Sagrada, a gente chama de criacionismo. Até o século XIX, toda a ideia de estudo era pautado principalmente nos ensinos bíblicos. Então, a criação do homem ele vai estar sendo moldada a partir do criacionismo. Ainda no século XIX, vai estar surgindo um homem chamado Charles Darwin, que vocês vão estar estudando por algum tempo aí depois. Agora estou ficando um pouco as palavras aqui, mas ele vai falar sobre a origem da espécie. Ele vai falar que as espécies vão se transformando, vão se adaptando, vão melhorando a partir dos tempos, né? E vão estar sempre evoluindo. E nisso aí vai ter pensadores que vão começar a pegar a ideia do que a gente vai chamar de teoria da evolução. É o que a gente estuda na escola agora. A teoria da evolução é aquilo que vocês pegam naquela ideia tipo desenhos, como que era o homem na vida, o homem nas cavernas. Geralmente a nossa referência são desenhos e filmes, como Flintstones, Croods e todos esses, né? Então a gente vai estar vendo um pouquinho como que é essa ideia da teoria da evolução, que a gente vai estar estudando, né? Desde um ancestral em comum, que vai estar chegar até a nós, que somos chamados Homo sapiens. Para entender a teoria da evolução, eu vou passar um desenho agora para vocês, e prestem atenção. Ok, vocês viram então que o desenho aí dos Simpsons, essa abertura dos Simpsons, apesar que é um pouco rápido e exagerado, seria mais ou menos a ideia da teoria da evolução. De bactérias, eles vão se transformando, eles vão se adaptando, vão evoluindo até chegar ao que nós somos hoje, certo? Então a gente vai estar vendo que o ser humano, dentro da concepção da teoria da evolução, ele vem de grupos que a gente já vai chamar de hominídeos. Não são macacos, tá? No macaco não vai virar homem. Não é igual o planeta dos macacos, se você assistiu o filme. Mas sim que esses hominídeos são ancestrais que não existem mais dos seres humanos. E nisso, com os encontros, com a forma da alimentação e comidas em geral, que a alimentação e comida é a mesma coisa, mas a forma de alimentação em geral vai estar adaptando-os para uma nova realidade, certo? Então, aqui hoje nessa aula a gente viu sobre o que é mitologia, de um certo modo. A gente viu como que os povos eles criam as suas histórias para falar de um passado, né? Vimos um pouquinho sobre criacionismo e vimos sobre a teoria da evolução. É uma teoria também. Há pessoas que não creem que o homem descende disso, que praticamente é pautado no que há na Bíblia, ali onde está escrito no Gênesis. Querendo ou não, é uma verdade. De algum lugar nós vimos, certo? Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre como que esses hominídeos, Neandertal,
erectus, Homo habilis, como eles viviam, como que é a forma de organização deles, até chegar a nós, em Homo sapiens, né? E vamos também estar estudando como que a migração, de onde eles saíram e começaram a andar pelo mundo, até povoar a Terra, né? E vamos ver um pouquinho como que foi povoado aqui, tanto o continente africano como aqui no continente americano, certo? Então, até!